prezadíssimo telespectador ligado nesse Com Brasil Debate. São 21 horas e 31 minutos. Você está aqui com a gente porque debate é bom, debate com o Brasil é muito melhor. Eu sou o Guga Mendonça e estou aqui com você para a gente discutir as principais notícias do dia para todo o Brasil, as notícias que fizeram essa quarta-feira, dia 3 de junho do ano de 2020. Estamos em meio à pandemia do coronavírus, passando por esse momento difícil, porém, com muita força, a gente sabe que tudo vai passar. Eu começo a saudar o meu convidado de hoje. Temos outro convidado também, mas eu vou saudar primeiro o jornalista José Jantalha. Seja bem-vindo a mais um Com Brasil Debate, tudo bem? Salve, salve, amigos do Com Brasil Debate, Guga, nosso amigo. Não sei se o doutor Alessandro já está aí conosco, se estiver ou está nos acompanhando, também um salve, salve. Obrigado pelo honroso convite. Mais uma vez, todos juntos, unidos pelo Brasil. Salve, salve. Com certeza, Jantalha, vamos discutir aí as principais notícias do dia e também vamos ver se daqui a pouco o médico doutor Alexandre Loyola participa com a gente desse Com Brasil de hoje, mandando uma saudação para o nosso querido presidente Fernando Mauro, que está em missão, né, diplomática e não pode participar hoje deste Com Brasil Debate, mas eu e Jantalha estamos aqui representando. Eu quero saudar neste Com Brasil Debate o doutor Alexandre Loyola. Seja muito bem-vindo a este Com Brasil Debate. Doutor, é uma honra recebê-lo por aqui. Opa, muito grato, eu que agradeço, a honra é minha. Tá certo, doutor, nós vamos discutir as principais notícias do dia, nós três aqui com as notícias. Vamos aproveitar, né, a sua presença, doutor, e falar bastante aí de saúde, dessa pandemia que nós vivemos, um momento difícil na nossa história. Nós vamos aproveitar aqui a sua presença para tirar todas as dúvidas. E quem começa fazendo as honras da casa é meu querido amigo jornalista José Jantalha. Pode começar, Jantalha. Muito obrigado, Guga, pela deferência. Hoje estamos sem o número do WhatsApp, né? Mas você me explicou que as pessoas participam de todo o território nacional por intermédio do Facebook, né? Da nossa Com Brasil. E uma pena, né? Porque o Fernando Mauro também hoje não está conosco, mas conversamos à tarde e eu tenho certeza que ele está muito feliz com mais esta edição. Meu caro Guga, doutor Alessandro Loyola, eu começo, na verdade, com uma notícia. Eu estou aqui de lado porque eu estou lendo ela aqui ao computador. No veja.abril.com.br. Cidade de Marília contraria Dória e reabre shoppings, bares e restaurantes. Aí vem uma declaração do senhor prefeito Daniel Alonso, que é do PSDB, e ele declara que não tem criança para ouvir o que precisa ser feito. E ele então segue dizendo o seguinte, a matéria, ou melhor dizendo, baseadas no plano de retomada da economia em meio à pandemia coronavírus, anunciado pelo governador João Dória na última quinta, 27, cidades de diversas regiões do estado estão elaborando protocolos. É o caso de Marília, única cidade que se colocou na fase 4. Eu repito, a cidade se colocou. Se não me engano, ela havia sido colocada na fase 2. Permitindo, por exemplo, a reabertura, inclusive, das academias. Beleza. Na sexta-feira, 29, o prefeito da cidade, Daniel Alonso, editou um decreto que estabeleceu as diretrizes para a retomada da atividade comercial, que se iniciou na última segunda-feira, 1º. O texto assinado pelo Tucano permitiu que as seguintes atividades não essenciais voltassem a funcionar: shoppings, galerias, estabelecimentos congêneres e bares, restaurantes similares, limitados a 40% da capacidade, salões de beleza, clínicas de estética similares e academias, conforme eu disse. A notícia segue, mas eu iniciaria com essa pergunta e os comentários do doutor Alessandro Loyola para a seguinte afirmação do prefeito de Marília. Ele disse o seguinte, na argumentação dele: quarentena não é vacina. Eu queria saber a sua opinião, doutor Alessandro.
Eu concordo com ele, Natália, porque quarentena não é vacina, quarentena é loucura. É simples Agora, assim. por que o senhor Isso é uma tem essa loucura. visão? Explica, baseado na Detalhe, ciência, por que na sua visão? Suécia, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Japão. não seguiram esse protocolo de quarentena, esses Não países. seguiram e tiveram taxas bem pequenas. Genebra, que é a sede da Organização Mundial de Saúde, 2 dias atrás estava com todo mundo na beira do lago tomando cerveja, ouvindo música e um perto do outro. E é a sede de onde está localizada a OMS. A própria OMS, essa organização criminosa dirigida por um mafioso incompetente da Etiópia, o Tedros, que forçou a gente a usar a quarentena no começo, já emitiu uma nota dizendo que o protocolo de enfrentamento, a estratégia da Suécia para lidar com a epidemia, deveria ser utilizada como um padrão no mundo. Sabe qual foi o tipo de lockdown que ocorreu na Suécia? Nenhum. Esse algoritmo de abertura progressiva do comércio que o Dória bolou, ele é simplesmente surreal. É mais um sintoma do nível de esquizofrenia que está no governo de vários estados do Brasil. Não, quarentena é uma técnica que a gente começou a utilizar lá no século XIV, 13, 14, para falar a verdade, 1300 e pouquinho, 1400, para enfrentar a peste negra na Europa. E quarentena per si, a quarentena isoladamente, a quarentena como a gente está falando, ela nunca funcionou em lugar nenhum do mundo e não há nenhuma evidência científica mostrando que quarentena funcione para qualquer coisa. Quarentena não diminui a infectividade do agente, quarentena não diminui a transmissibilidade e tem praticamente efeito nenhum nas taxas de óbito finais de uma epidemia. O que acaba determinando o quanto que a epidemia vai infectar e matar de gente são características intrínsecas do agente infeccioso e dos organismos do ser humano biologicamente. Evitar que pessoas se desloquem, evitar que um vírus se desloque, é como você baixar uma quarentena para evitar que as pessoas morram de queda, como se isso fosse revogar a lei da gravidade. É simplesmente tão maluco que não tem nenhuma fundamentação. A epidemia está sendo instrumentalizada de uma forma muito maquiavélica e cruel, levando a um caos econômico, levando a um caos de ansiedade, provocando transtornos de pânico de uma maneira completamente desnecessária. O vírus existe, sim, ele causa doença, sim, ele mata pessoas, sim. Mas acidentes de trânsito, diabetes, doenças cardiovasculares, tuberculose, meningite, pneumonia bacteriana também causam. Eu nunca vi a gente fazer nada por causa disso aí. Só para vocês terem uma ideia, o Covid, até agora, no mundo todo, ele matou 377 mil pessoas. E a gente quase que fechou o mundo inteiro. Estou errado? Não, eu sei que eu não estou. A tuberculose, ano passado, matou 1.100.000 pessoas no mundo inteiro. A tuberculose é uma doença que a gente tem vacina, é uma doença para a qual existe um tratamento medicamentoso que funciona, e é uma doença que é transmitida de um modo bem parecido ao Covid. É por secreções respiratórias, secreção nasal, tosse, catarro, por aí vai. Essa doença para a qual já existe vacina e existe tratamento, mata a cada ano 1.100.000 pessoas. O que foi fechado por causa da tuberculose ano passado? Vocês dois sabem me informar? É isso, doutor. É exatamente isso? Não teve fechamento em relação à tuberculose, doutor? Não, não teve. Você viu algum shopping fechado na cidade de Não. Marília? Algum shopping fechado em São José, ABC Paulista, em Curitiba? Foi fechado alguma loja de roupa, algum restaurante? Hotéis em Campos do Jordão foram fechados ano passado porque morreram 1.100.000 pessoas de tuberculose no mundo. Isso aconteceu? Não, não aconteceu. Não. Mas a gente faz isso agora por causa de uma doença que matou 3 vezes menos. Qual é a lógica? Entendi. Agora, doutor, pelo fato, né, a ciência, né, os seus colegas da ciência alegam que o fato da quarentena, do isolamento social, é devido a não se ter um remédio, não se ter uma vacina,
O senhor discorda completamente disso, e aí eu lhe pergunto, por quê? Bom, eu discordo e o porquê é, primeiro, eu não sei quais colegas, você teria que apontar. Se a gente for citar, por exemplo, um estudo da Lancet, que foi publicado recentemente, a própria, falando que hidroxicloroquina não funciona, esse próprio estudo da Lancet foi questionado e a própria Lancet publicou uma nota dizendo que ela ia revisar os critérios que levaram à publicação do estudo, porque parece que há algumas incongruências no estudo. Ou seja, a própria Lancet está questionando a validade do estudo dela. A quarentena foi adotada na Inglaterra e em vários países do mundo por recomendação da OMS, com base num estudo publicado pelo Imperial College da Inglaterra. Bom, já está mais do que provado que esse estudo do Imperial College também está errado. A própria Lancet, que publicou agora em 2020 vários estudos que a hidroxicloroquina não funciona para tratar coronavírus, essa Lancet publicou em 2003, é uma revista científica, ela publicou em 2003 uma revisão sistemática da literatura mostrando que hidroxicloroquina funcionava para coronavírus. O que a gente está vendo é muito mais uma epidemia política e de guerra de narrativas, um sintoma de uma tendência geopolítica, né, desse socialismo que quer voltar a se instalar, é muito mais isso do que uma pandemia sanitária. No Brasil, o coronavírus está matando aí em torno de 130, 140 pessoas para cada milhão de habitantes. Vocês precisam acompanhar esses dados. A gente está por volta disso. Em torno, vamos botar uma conta bem absurda, eu não estou com o dado de hoje exatamente, mas vamos dizer, o coronavírus está matando 180 pessoas para cada milhão de habitantes no Brasil. Ok. Acidentes automobilísticos matam 204 para cada milhão de habitantes. Diabetes mata 250 para cada milhão de habitantes por ano. Violência mata 282 para cada milhão de habitantes por ano. Doenças cardiovasculares matam no Brasil 1.500 pessoas para cada milhão de habitantes por ano. A gente deveria fechar a churrascaria porque ela está comercializando sal, não porque ela está juntando pessoas. O sal é um fator de risco para a doença cardiovascular. Que absurdo, essa churrascaria está vendendo a picanha temperada com sal. Eles não sabem que sal causa trombose, infarto, derrame. Isso mata 1.500 pessoas no Brasil para cada milhão todo ano. Bom, a churrascaria não foi fechada por causa disso. Eu vou proibir você de entrar de carro aqui nessa cidade, mesmo você tendo a carteira de motorista e tendo toda a documentação correta, porque carros matam mais ou menos 200 pessoas para cada milhão de habitantes no Brasil todo ano. Não é porque você pode estar passando Covid, que mata 130, 140. É porque o carro, o automóvel em si, mata. E algumas pessoas cometem a insanidade, que é um sintoma também da loucura esquizofrênica que está nesse país, de falar que, mas você não pega diabetes, você não pega um infarto, um acidente de automóvel não é transmissível. Não, o que é só pior, né? Você pode morrer de diabetes todo quarentenado em casa recebendo uma pizza hipercalórica por baixo da porta. Você pode morrer de acidente de carro usando uma máscara e todo envolto em filme PVC dentro do seu carro. Tudo que você precisa, na verdade, nem é estar no carro, é estar na rua. Se você estiver indo para uma farmácia, estiver indo para o próprio hospital, está arriscado de você morrer por uma coisa que mata 200 pessoas para cada milhão de habitantes, enquanto estava com medo de outra que está matando aí 130. Os estudos globais têm mostrado que a taxa de mortalidade do coronavírus está em torno de 0,3% a 0,7%. A taxa de mortalidade da gripe comum é de 1%. A taxa de mortalidade da dengue, a dengue tem vários níveis, mas uma dengue C e D, né? Dengue caminhando para risco de dengue hemorrágica, plaqueta caindo, ela chega a matar 10% das pessoas. Pneumonia bacteriana chega a matar 20%, meningite mata 30%. Praticamente 24% das pessoas que têm tuberculose vão morrer em decorrência da tuberculose. 24%. O Covid matou só esse ano, no mundo todo, até aqui, em torno de 377 mil pessoas. E a gente fechou cidades por causa disso. 377. Desde 1982, a dupla HIV e AIDS já matou aí em torno de 30, 35 milhões de pessoas. Motéis foram fechados, indústrias de camisinha foram proibidas de funcionar, e o governo baixou leis aí, dividindo a cidade em setores de quem poderia fazer sexo e quem não poderia, por causa da epidemia de HIV e AIDS. Algum de vocês dois viu alguma medida maluca como essa sendo tomada?
Não, não Interessante, vi. doutor, né? Essa sua visão, essa colocação. Agora, por que, né? Ao que o senhor deve, né? A reação das autoridades do mundo inteiro. Aqui nós não estamos generalizando um governador, um prefeito. Por que as autoridades do mundo tomaram essa medida, então, na sua visão? Porque elas foram induzidas e pressionadas, foram induzidas pela Organização Mundial de Saúde e foram pressionadas pela opinião pública, que é extremamente volátil, extremamente manipulável, para que elas cometessem esse tipo de atrocidade. Mas tão logo esses países viram a bobagem que eles estavam fazendo, muitos deles estão retomando o que deveria ter sido feito, que é simplesmente o seguinte: quarentena, se a gente for, eu já acho que quarentena já é uma abordagem já medieval e absolutamente ineficaz. Mas se a gente for falar de quarentena, quarentena significa pessoas saudáveis vão para a rua, pessoas doentes ficam em casa. Quarentena é restringir o deslocamento de pessoas doentes. Ditadura significa restringir o deslocamento de pessoas saudáveis. A gente está tendo restrição de atividades para pessoas doentes ou para pessoas saudáveis? Me ajuda aí. Para pessoas saudáveis, na maioria, pelo que eu percebo, né? Então, isso não é quarentena, isso é ditadura. Mas por que Tá essa perfeito. reação mundial, doutor? Ô, amigo aí, Guga, a gente vai ter que falar sobre geopolítica, né? A gente vai ter que falar sobre os Sim. grandes investidores e financistas que ganham muito dinheiro financiando guerras e conflitos armados no mundo desde o final do século XVIII. Começou lá com a família Rothschild, passou pela família Warburg, Erlingers, os Rockefeller, o Banco Kuhn-Loeb. Existem pessoas que ganham muito dinheiro. Para você ter uma ideia, no final dos anos 90, comecinho dos anos 99 para 2000, foi inaugurado uma aliança internacional para a fabricação de vacinas, chamado Gavin Alliance. E a Gavin, ela tem sede em Londres, na Inglaterra, e tem um escritório, adivinha onde? Hubei, na China. Ela fabrica vacinas que são distribuídas para países que estão com risco social elevado. Quanto você acha que foi investido para poder fundar essa instituição, a Gavin Alliance, que tem o foco de distribuir vacinas para países no mundo inteiro? Quanto que foi colocado de capital inicial para essa empresa abrir? 750 milhões de dólares. Quem que você acha que financiou isso? Bill and Melinda Gates Foundation. Bill Gates. Bill Gates financiou a criação da Gavin Alliance. E aí você me pergunta, por que será que os países caíram nessa? Porque os meios de comunicação, o sistema educacional, toda a nossa mídia e toda a nossa cultura vem sendo influenciada por esse pessoal progressista e socialista, vem sendo aparelhado por esse pessoal há décadas. Então eles fazem com a opinião pública praticamente o que eles querem. Os Estados Unidos doavam para a OMS 450 milhões de dólares por ano. E a China doava só 40 milhões. Adivinha quem tinha mais influência para determinar quem ia ser o diretor-geral da OMS? A China ou os Estados Unidos? Os Estados Unidos. Ou melhor, a China. Os Estados Unidos mandaram até um documento para a OMS pedindo que a OMS revisasse o protocolo de quarentena e a OMS fez absolutamente nada. Pega a ONU. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, é um braço da ONU, da Organização das Nações Unidas. Vamos então para a ONU, vamos subir um degrau. A ONU ela foi fundada em 1948, se eu não estou enganado, me corrijam se a data estiver incorreta. Quantos diretores gerais, conservadores ou direitistas ocuparam a cadeira de chefe da ONU? De 48 para cá, em quase 70 anos. Quantos diretores da ONU foram pessoas com viés político-ideológico de direita? Vocês têm ideia? Não. Nenhum. Nunca. Todos eles, todos os diretores gerais da ONU, desde a criação da ONU, são pessoas explicitamente socialistas. Um por um.
Nunca teve alguém conservador ou de direita ocupando a cadeira da ONU. E aí você me pergunta por que os países estão nessa aí? Porque a gente deixou que essa esquerda maldita dominasse todas as instâncias da educação, da cultura e da comunicação. E aí os caras fazem gato e sapato. Essa quarentena que foi instituída no Brasil, me diz, isso diminuiu em alguma coisa a infectividade? Em Nova York, engraçado, porque o governador de Nova York, o Cuomo, ele é de esquerda, ele é democrata. E os caras fizeram um estudo lá e eles foram bem sinceros. Depois de mais de 30 dias de quarentena em Nova York, 66% das pessoas que estavam internadas com Covid em hospitais no estado de Nova York tinham pego a doença em casa. Ué, mas a quarentena não deveria protegê-las? A gente vê, eu não sei em quais cidades vocês estão, mas vamos pegar o que aconteceu em Curitiba esses dias agora, o pessoal da Antifa que saiu quebrando tudo. Algum de vocês dois viu na mídia, no Jornal Nacional, nesses jornais lixo que tem por aí da grande mídia, algum de vocês viu algum jornaleco desse, algum imbecil dessas grandes redes de televisão questionando que o pessoal da Antifa estava violando as leis de quarentena porque estava se reunindo em multidões no centro? Ninguém, não vi ninguém falar isso. Ninguém. Mas reclamar que o seu Zé das Couve abriu o comércio dele para poder vender um relógio, vender uma roupa da qual ele recolhe imposto. Quer dizer, o seu Zé das Couve lá vendendo na lojinha legalizada dele, está colocando todo mundo em risco de morrer de Covid. Mas um bando de malandro de tranqueira quebrando tudo no centro de Curitiba, não. Esse é o tamanho da nossa doença. Verdade. É verdade. É você, Guga? Vamos lá, vamos fazer. Eu gostaria de fazer uma pergunta, com certeza, né? Essa posição que o senhor defende é um dos primeiros médicos que eu entrevistei que tem essa posição, então acho muito importante, né, a gente explorar mais esse seu conhecimento, né? E chegar, então, qual que seria a cura, né? A cura que eu digo, né, para o Covid-19? Não tem vacina, não tem, na sua opinião, o isolamento social de nada adianta, não existe medicamento. O que é? Exposição ao vírus mesmo, doutor? Eu sou jornalista. Opa, não existe medicamento? Oi? Que tenha estudo comprovado, eu não sou médico, o senhor é médico, o senhor pode me dizer então. Tem mais de 50 estudos, tem mais de 50 estudos publicados comprovando a eficácia da hidroxicloroquina e da azitromicina. Eu lamento essa narrativa de que a doença não tem tratamento, não tem cura. Isso é uma falácia que a Globo Lixo e outras redes de televisão e mídia andam divulgando. Mentira. Tem tratamento sim. E mais curioso que possa parecer, foi publicado um estudo na Austrália, há algum tempo atrás, alguns meses atrás, que mostrava que, inclusive, a ivermectina, que é um remédio que tem... A contraindicação da ivermectina é você não pode estar grávida, né? Se for mulher não pode estar grávida, e você tem que ter mais de 15 quilos de peso. Cumpriu esses dois requisitos, você pode usar ivermectina nas doses preconizadas pelo fabricante. É um remédio que a gente usa direto em postos de saúde para tratar piolho, carrapato, extremamente seguro. Os caras fizeram um experimento lá na Austrália e viram que a ivermectina tinha o potencial de matar o Covid in vitro, em tubo de ensaio. Foi feito um estudo subsequente para poder ver até a que ponto que a ivermectina tinha alguma eficácia contra vírus. E um estudo publicado na China e na Itália mostrou que mesmo em pacientes graves, idosos, com fatores de risco, o uso de ivermectina diminui de 6 a 7 vezes o risco de morte. Então, falar que nós não temos remédio é repetir como um eco, não como uma voz, repetir como um eco as mentiras que vêm sendo propagadas por essa mídia lixo. Entendo a sua colocação. Agora eu lhe faço uma analogia dentro desse seu pensamento, né? Qual que seria, né, todo o interesse por trás, então, de você afundar a economia de países, né, devido a um vírus, segundo a sua teoria? Cada país tem sua peculiaridade, seu contexto histórico, político, sociológico atual. Aqui no Brasil, isso está sendo instrumentalizado de várias maneiras diferentes. Uma delas, por exemplo, Guga, é fazer caixa de campanha. Não precisa ser um gênio para saber disso. No estado de São Paulo, por exemplo,
o João Dória comprou 550 milhões de reais de insumos médicos, máscara, capote, toucas, luvas, respiradores, 550 milhões de reais de insumos médicos da China, sem licitação. Ele comprou isso. 550 milhões de reais. Se ele tivesse investido esse tratamento, esse dinheiro, comprando tratamentos de hidroxicloroquina, considerando que um tratamento completo de hidroxicloroquina comprado na farmácia custa R$12, 550 milhões de reais investidos na China, ele poderia ter comprado em laboratórios de manipulação dentro do Brasil nada menos que 45 milhões de tratamentos completos de hidroxicloroquina. 45 milhões de tratamentos completos é a população do estado de São Paulo. Só o que foi gasto com a China numa compra sem licitação dava para ter disponibilizado tratamentos de hidroxicloroquina para cada pessoa morando no estado de São Paulo. A gente tem no Rio de Janeiro que, sim, ele comprou, também foram comprados aí mais ou menos uns 3 mil respiradores, que o dinheiro já foi depositado na conta do representante, mas o Estado recebeu o quê? 50, 100 respiradores desses 3 mil que foram comprados. No Rio de Janeiro, o governador comprou um lote imenso de respiradores de uma empresa com sede no Panamá, de um brasileiro de 19 anos de idade, e que nunca comercializou insumos médicos. Você precisa ter no máximo aí o quê? Um pouco mais de 5 anos de idade mental para poder entender o tanto que isso tem de corrupção envolvida. Entendo, meu caro jornalista José Jantalha, a pergunta é sua. Beleza. Doutor Alessandro, aliás, no GC da TV precisa corrigir, viu, que é Alessandro com 2 S's, não é isso? Alessandro Loyola. Alessandro com 2 S. Meu caro Neto Costa e Silva, o nosso general da área técnica, por favor, veja essas alterações. Nós estamos, né, Guga, em via satélite para todo o Brasil. Infelizmente, hoje estamos sem o WhatsApp, porque sempre chegam dezenas de perguntas de vários estados brasileiros. Mas eu recebi aqui a participação do Carlos Rian, que está nos acompanhando, e da Umili Ritaco também. E nós estamos ao ar, pelo que eu vi, ou no ar, melhor dizendo, no Facebook da Com Brasil. Hoje sem o WhatsApp. Mas você que quiser participar, no Facebook Com Brasil, nós estamos aí ao vivo e em cores. Doutor Alessandro, eu gravei, apenas como leigo, mas como cidadão brasileiro, eu gravei um vídeo nessa semana, que teve, graças a Deus, uma boa repercussão, um assunto delicado, principalmente para quem não é médico, abordar. Mas eu, com cuidado, externei minha opinião, baseada no bom senso e naquilo que eu aprendi, até citei isso no vídeo, desde menino, que nós inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. E colocar um pano na boca da pessoa, eu até citei também, falei, olha, não são nem todos os médicos do mundo. O senhor me perdoe que o senhor é médico, mas me permita falar com essa liberdade. Se todos os médicos do universo, da Federação Unida de Planetas, liderados pelo Dr. McCoy, vierem me falar que isso é bom para a saúde, eu não vou concordar. Porque eu aprendi desde menino que isso não funciona. Em contrapartida, eu utilizo, por uma questão de... Claro, não quero ser multado, né? Até brinquei no vídeo, fiz lá um comentário sobre essa perseguição toda, de uma forma, tentei colocar de uma forma mais bem-humorada. Isso é uma perseguição, uma neurose. Você chega nos locais, a pessoa te olha, e se você está com máscara ou está sem máscara, é uma coisa louca, né? E eu utilizo aquela de plástico, que vai à frente assim, que no meu ponto de vista cumpre a função, em tese, se você espirrar uma gotícula de saliva, não vai atingir uma outra pessoa. Mas as pessoas te olham como marciano. Me permita um outro comentário. Quando eu estou no metrô, além dessa máscara, como eu tenho cabelo branco, as pessoas me olham como se eu fosse o Covid-19. E eu fico comigo pensando, eu sou o Covid-59. É muito estranho tudo isso, essa neurose que foi criada. Pergunto, qual a função? Eu, em tese, já externei meu ponto de vista. Eu acho que há um exagero nisso da máscara. Eu acho um absurdo você colocar uma máscara numa pessoa que está andando de bicicleta fazendo exercício, numa atividade basicamente individual. Um absurdo colocar uma máscara numa pessoa que está correndo. Isso não tem pé e não tem cabeça. Um caixa de supermercado que fica o dia inteiro com aquele pano, foco de bactéria, tudo babado.
Aí, não, mas tem que trocar a cada hora. Então, por favor, vamos providenciar isso, porque tem pessoas que não têm dinheiro para tomar um café. Pedreiro, pintor, gari, e eles estão todos na rua com esses panos, todos, inclusive, suados, porque a pessoa transpira o tempo inteiro. Eu sei porque eu converso muito com o pessoal na rua. Qual a sua opinião, por favor? O que nós vamos fazer com relação a isso? Essa obrigatoriedade, essa marca que nos colocaram nesse campo de concentração que está virando o Brasil. Vamos tentar abordar esse raciocínio em degraus diferentes. Não dá para a gente, com toda a instrumentalização política que está sendo feita em torno do Covid, não dá para a gente poder ter plena confiança nos dados estatísticos do Covid no Brasil. Tem relato de gente que morreu de derrame e foi enterrado com diagnóstico de Covid. Tem relato de gente que um pneu explodiu na frente do cara, o cara teve um traumatismo craniano, morreu e foi enterrado como Covid. Então, esses diagnósticos estão muito estranhos. Mesmo assim, vamos considerar, em nome do argumento, que o dado estatístico do Brasil está certo e que até o momento 32 mil pessoas morreram de Covid no Brasil. Vamos considerar que isso está certo. E por causa de 32 mil mortes, eu obrigo você a usar uma máscara. Ok. 50 a 60 mil pessoas morrem assassinadas no Brasil todo ano. 32 mil morrem de Covid, eu sou obrigado a usar uma máscara. 60 mil morrem assassinadas e o Estado não me permite ter uma arma? De novo, onde é que está a lógica aí? Segunda parte do raciocínio. Tem que parar, o brasileiro tem que parar com essa mania de achar que o Estado é a solução dos problemas dele e que o Estado tem o direito de tutelar a nossa soberania pessoal. Não tem. O Estado, ele sucede o indivíduo. O Estado não antecede o indivíduo. A menor unidade possível de um Estado é o indivíduo. Então, os direitos e as liberdades de escolha do indivíduo deveriam ser respeitadas. Se eu não quero usar uma máscara, eu estou colocando a saúde de quem em risco? A minha. Se eu não quero ficar em casa, eu quero ir para o trabalho, eu estou colocando a saúde de quem em risco? Não, mas olha, 60 mil pessoas são assassinadas no Brasil todo ano. Eu, se fosse você, não ia para o trabalho. Não, eu vou, mas aí você pode morrer. Tudo bem, eu aceito o risco, eu vou lá e vou trabalhar. Mesmo podendo 35 mil mortes por atropelamento, mesmo 40, 50 mil mortes por assassinato, eu vou lá trabalhar. É um direito que eu tenho, garantido pela Constituição. Está lá no artigo 15, no artigo 5º da Constituição. Dá uma olhada nos incisos lá, 9, 14, 15. Então a gente tem aí 32 mil pessoas morrendo por Covid no Brasil até agora. Tudo bem. Qual deveria ser a medida mais conservadora, prudente, digna do governo? Se você quer ficar em casa, fique em casa. Se você não quer, vá trabalhar. Se você se sente doente e tem medo de sair pela rua e passar isso para alguém, tudo bem, fique em casa. Se você se sente saudável e quer ir lá e ganhar o seu dinheiro honestamente, por favor, vá lá e ganhe seu dinheiro. Se por acaso você se sente com algum receio de pegar Covid, você acha que a máscara vai te proteger, sem problema algum, você é livre para usar a máscara, assim como você deveria ser livre não usá-la. Isso não deveria ser obrigatório, isso deveria ser facultativo do indivíduo. O Estado não deveria estar tutelando as nossas escolhas nessa intensidade. Isso já deixou de ser proteção e virou um caminho para a servidão. Excelente. Muito interessante, né, essa colocação, doutor. Então, o que o senhor analisa, né? Na sua análise, a preocupação do vírus, ela foi colocada em nossas cabeças, é isso? A sua leitura é essa? Sim. 1.200.000 pessoas morrem de diarreia infecciosa no mundo todo ano. O que a gente fechou por causa disso? Nem os banheiros. Verdade. Uma ação política com uma agenda ideológica por tudo que está sendo com o Covid. E isso é simplesmente errado, é indecente, é imoral e todo demais.
E, meu caro doutor Alessandro Loyola, o que faltam, né, para as autoridades do nosso país para chegar nessa linha de raciocínio que o senhor tem? Testosterona. Pois não, doutor? Testosterona. É isso. Entendo. Tem a Mas ver? cientificamente, o senhor já tentou, né, juntar alguns colegas que pensam como o senhor e defender isso junto? Alô? Não ouvi a Acho pergunta. E a mim, o senhor está ouvindo? Sim, A perfeito. mim está ouvindo? Eu acho que perdemos um pouquinho o contato com o Guga. Ele vai Estamos de retomar. volta aqui também, Está já de estamos de volta, está de volta. volta, está de volta. Estamos de volta, esse é o Com Brasil Debate, são 22 horas e 8 minutos. Você nos acompanha por todo o Brasil. Nosso convidado de hoje no Com Brasil Debate é o doutor Alessandro Loyola, que é médico generalista, né, clínico geral, e traz aqui para nós uma visão aí em relação à pandemia do coronavírus. Meu caro José Jantalha, mais uma pergunta para o doutor Loyola. Eu tenho sim, viu? Ele falou sobre esse problema dos óbitos. Eu postei no meu Facebook e recebi no meu WhatsApp dezenas de denúncias. Tem uma que eu postei, inclusive, eu copiei o vídeo e coloquei no meu Facebook de uns meninos no cemitério de Guarulhos, dizendo que não era Covid. E a gente percebe, eu não sei por que esta sensação, mas a verdade que nos é passada é que só se morre disso hoje. As outras doenças estão minguando, porque só se morre de coronavírus. Mas eu quero tocar num assunto delicado, porque eu estou preparando, por minha conta e as minhas expensas, uma outra matéria além desta das máscaras. A das máscaras, na verdade, foi um comentário, foi uma revolta, foi um desabafo, porque eu confesso que isso me perturba muito, a mim e as pessoas que eu vejo todas agindo. Eu sempre digo Agora, que. doutor, só me permita, José Gentalha, fazer uma pergunta para o Oi, doutor em relação a isso, porque eu tive uma pequena queda e eu não consegui complementar o pois assunto. não. Quando o senhor não usa máscara, o senhor não se arrisca a passar algum vírus para outra pessoa ou não existe isso? Isso também é lenda da ciência? Quando você sai de carro, você não está se arriscando a atropelar outra pessoa? Sim. Então eu vou proibir você de andar de carro. Afinal de contas, acidentes automobilísticos matam quase 2 vezes mais que o Covid. Mas o senhor concorda que eu, como motorista, eu tenho que ter toda a responsabilidade e todos os cuidados para que eu não atropele uma pessoa? Sim. E funciona diferente Seria com o o Covid. caso, Você, no caso de eu se você quer estar usar máscara gripado ou assintomático, usar máscara, né? ou ficar em casa, evitar o contato muito próximo, se você tivesse tuberculose, Guga, como que você iria agir? Você ia para uma caverna no meio do deserto? Você ia separar seus Não. talheres em casa, você usar uma máscara, evitar o contato muito íntimo com as pessoas que você ama, com as pessoas de um modo geral, né? Não vou restringir, vai lá para casa de um vizinho que você não gosta, vai tossir no cara. Isso é um crime. Mas você ia diminuir um pouco o seu contato. Falar, ó, filho, fica um pouco longe de papai está com tuberculose, eu tô falando, mas na dúvida, se tivesse que ir no mercado fazer alguma coisa, sei lá, colocar uma máscara, tomar uma higiene, em nome da preservação da saúde pública e do bom senso. Mas nem todas as pessoas com tuberculose fazem isso. No caso do Covid, é muito simples. Use máscara se você quiser. Vá trabalhar se você quiser. Fique em casa se você quiser. Mas a gente perdeu todas essas liberdades em nome de uma pretensa proteção. Proteção contra o quê? Contra uma doença infecciosa que mata muito menos do que várias outras doenças vem matando, outras situações vem matando no Brasil. A cada dia, Guga, 155 mulheres são estupradas nesse país. 53% delas têm menos de 15 anos de idade. Nós proibimos as mulheres de fazerem faculdade, estudarem ou irem para o trabalho, ir no mercado, em nome da proteção da segurança delas? São 155 todo dia.
Então, por que de repente o Estado vem querer tutelar e limitar a minha liberdade em nome de uma doença infecciosa? Se ele nunca se preocupou com isso, não parece que tem alguma coisa muito errada, não? Estou a postos. Agora, meu caro José Jantalha, a pergunta é sua. Principalmente estes, muitos que só falam disso, nunca se preocuparam com a saúde absolutamente de ninguém. E aí vão duas colocações para as considerações do doutor Alessandro. A primeira é que, com relação às máscaras, é o que eu disse, não me entra na cabeça esse exagero você usar máscara numa praia. E, aliás, as praias que deveriam estar abertas. Não há sentido nenhum para isso. Eu fui ao centro de São Paulo várias vezes. O Minhocão, que é a única área de lazer para a moçada que mora bem no centro, no sábado, caminhar, andar de skate, fechado. Bastaria se colocar guardas metropolitanos, não pode ter aglomeração, mas o exercício físico. E você fazer a pessoa fazer o exercício físico com uma máscara. Foi o que eu acabei de dizer. Isso não me entra na cabeça. Eu não concordo com isso. Acho que nós temos que combater com muito vigor. Agora, falando em centro de São Paulo, eu estou preparando uma outra matéria. Como eu disse, essa primeira foi só um comentário sobre máscaras. Agora eu estou gravando. No entorno da Cracolândia. Eu quero dizer que é assustador o número de moradores de rua presentes no centro de São Paulo. Alguma coisa incontrolável. Nos baixos do Minhocão, eu não me lembro o nome da Avenida General, não consigo me recordar. Olímpio da Silveira. Olímpio da Silveira. O transcurso inteirinho, com barracas, cobertores, nas outras calçadas. A Praça Princesa Isabel é um acampamento. Bom, a Cracolândia você não pode se aproximar. Aí eu leio lá em março, na publicação oficial da Prefeitura de São Paulo, que a Prefeitura tem e investirá, eu tenho aqui copiado porque eu fiz o print, 1 bilhão e 100 milhões de reais no combate ao Covid. Doutor Alessandro, não foi possível retirar, o governo do Estado não conseguiu retirar essa população da rua? Ou eles não são vidas? Porque só se fala em proteção de vidas, criando-se essa situação. Quem não defende a quarentena está combatendo as vidas, ok. E as vidas dessas pessoas e o risco que toda essa situação, então, verdadeiras afirmações de combate aí à pandemia, toda essa situação oferece à população. Mas uma multidão na rua, uma multidão de pedintes, com todo esse dinheiro. Então eu fico pensando, será que não é lucrativo retirar essas pessoas das ruas? Só ambulatório, só distribuição de verba aí para as prefeituras? E como é que fica o centro de São Paulo? Aquilo é uma vergonha. Olha, é deprimente, eu não tenho palavras para descrever. Você tem a impressão que você está passando num local que teve uma explosão atômica e as pessoas estão todas lá abandonadas, centenas de mendigos. O que o senhor acha disso, doutor? São Paulo tem uma população de rua, a cidade de São Paulo, de mais ou menos 24 mil pessoas. Há um tempo atrás, quando eu morava ainda em Belo Horizonte, Minas Gerais, eu participei de um estudo lá da Secretaria de Serviço Social e 75% das pessoas que moram na rua, elas moram lá por escolha. É uma coisa bem estranha, né? Parece que eles não têm casa, não têm família, mas não. 75% das pessoas que estão lá por escolha. Então, é bem estranho. Com relação à população de rua, não era para a gente estar tendo, então, uma mortandade imensa lá, por causa o cara mora numa situação de risco, ele não se alimenta bem, o Covid está matando todo mundo. Por que, então, que a população de rua não está tendo uma quantidade tão absurda assim de óbitos? É, no mínimo, estranho, né? De novo, eu volto a falar, o que está acontecendo aí é uma instrumentalização absurda da epidemia que existe, mas com a intenção de fazer lavagem de dinheiro, de fazer politicagem, de fazer um monte de coisa que não presta em nome de proteção da saúde do povo. Olha, isso aí é para o seu bem. No caso das máscaras, por exemplo, as máscaras não, se as máscaras tivessem buracos tão pequenos que impedissem a passagem do vírus, provavelmente você não ia conseguir respirar dentro dessa máscara. Então a máscara não é 100% eficiente. Para falar a verdade, não existe nenhum dado científico mostrando que máscaras evitam o contágio por Covid. O uso contínuo de máscaras
O governo está obrigando a gente a usar as máscaras. Se ele deixasse o uso das máscaras de maneira facultativa, então o bônus e o ônus caberia à liberdade de escolha do cidadão. Mas como o governo está assumindo essa obrigação para ele, o governo também tem a obrigação de me responder se o uso contínuo das máscaras não vai me fazer mal, não. Eu vou ter, por acaso, algum risco de síncope, lipotímia, desmaio, por aumento da inalação de CO2, que deveria ser exalado e está ficando preso no ambiente da máscara? Será que o próprio tecido e o material da máscara, sendo inalado o dia inteiro, isso não vai causar danos para a minha saúde? Será que o fato de eu estar colocando um caldo de bactérias, né, porque normalmente eu iria respirar e toda aquela umidade e saliva iriam ganhar o ambiente, não ia ficar retida na frente da minha boca e do meu nariz para ficar inalando aquilo o dia inteiro. Então, será que respirar esse caldo de bactérias não vai causar mal para a minha saúde? E na hora que o governo obriga você a usar máscaras, ele está assumindo também a obrigação de me dar uma resposta muito clara e direta e fundamentada em dados para cada um desses questionamentos. E nada disso foi feito. Ok. Participa com a gente do Com Brasil Debate desta quarta-feira, dia 3 de junho de 2020. Eu quero mandar um abraço para o advogado Marcel Camilo, que nos acompanha aqui e nos mandou mensagem. O Marcel sempre participa com a gente desse Com Brasil Debate. E vamos seguindo nas perguntas. E aí eu vou te perguntar, doutor Alessandro, qual que é a saída para todos nós? Eu digo a saída do povo, a saída coletiva, né? Porque, segundo a sua linha de pensamento, é meio complicado a gente seguir as autoridades, né? Qual que seria a saída? A saída não existe, Guga. A saída, na verdade, ela existe, ela se chama tempo. É a única saída que a gente tem. Confiar que algumas cabeças pensantes, que são poucas, mas existem, e que estão em Brasília, vão fazer o que é moralmente bom e correto, e o que é honesto e verdadeiro do ponto de vista científico. O Ministério da Saúde já mostrou uma tendência para poder seguir a boa ciência. O Conselho Federal de Medicina, há um tempo atrás, emitiu uma nota sugerindo o uso da hidroxicloroquina no tratamento de pessoas com Covid. O Ministério da Saúde, agora com o Pazuello, finalmente endossou essa nota e está sugerindo o uso da hidroxicloroquina e da azitromicina no tratamento de pessoas com Covid. Eu penso que é uma questão de tempo até a gente conseguir que as coisas se alinhem corretamente. Mas para a população, de modo geral, infelizmente, não resta muita coisa para a gente fazer, a não ser aguardar que essas normativas sejam alteradas. Talvez um passo além disso seria a gente se informar direito e começar a pressionar os nossos políticos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, começar a pressioná-los para que eles acabem com esse crime que está em andamento, em nome da saúde pública, que nunca foi. Meus amigos, são 22 horas e 21 minutos, já estamos indo para a parte final do nosso Com Brasil Debate dessa quarta-feira, mas eu queria que o jornalista José Jantalha fizesse mais uma pergunta para o doutor Alessandro Loyola, depois as considerações finais, para que a gente consiga aí acabar o nosso debate em tempo. Vamos lá, Jantalha. Mais ou menos na linha do que você falou. Eu tive a alegria, além do doutor Alessandro, conversei com um médico toxicólogo, e você foi o Anthony Wong, eu fiz algumas entrevistas com ele, fizemos aí neste mesmo programa. E ele colocou que ele não é mais ouvido. Disse que no início até da administração do Dória na Prefeitura de São Paulo, aliás, a pergunta começou porque eu achei uma entrevista que o Dória, quando tinha um programa, se não me engano, Show Business, na Rede TV, convidou o Anthony Wong para ser entrevistado. E aí eu falei, doutor, o Dória te ouvia, agora não te escuta mais? Porque o senhor tem colocado várias posições aí contrárias a todo esse sistema de quarentena. E ele realmente falou, o Dória me ouvia, me chamou até no início da administração da prefeitura, mas com relação a esse assunto, não teve mais papo. E a mesma coisa disse um outro médico também, Marcelo Buratini, infectologista. Esse falou aqui a mesma coisa, que a comunidade acadêmica de São Paulo não foi ouvida. Não foi ouvida. As decisões
são tomadas pelo Palácio dos Bandeirantes e fica assim, fica desse jeito e acabou. Ninguém é ouvido. A voz parece que da classe médica que não concorda com isso, ou tem pelo menos alguma ponderação a fazer, não é ouvida. É isso mesmo, doutor Alessandro? O senhor percebe isso, essa barreira, essa muralha? Bom, o problema da hidroxicloroquina e o problema da estratégia de enfrentamento da epidemia baseada em ciências é que essas duas abordagens não permitem propina nem corrupção, né? É, boa explicação. Fica difícil, né? Fica difícil. Considerações finais desse Com Brasil Debate, doutor Alessandro Loyola. Eu quero agradecer a sua participação em nosso programa. Muito obrigado aí, viu, doutor? Eu agradeço. Eu tenho tempo de fazer 30 segundos de ponderação aqui para poder encerrar? Até 1 minuto e meio. O objetivo final, o grande objetivo, o grande propósito que está por trás de tudo isso que está acontecendo com relação ao Covid no Brasil é instaurar um clima de terror, uma atmosfera de caça às bruxas, legitimando a instituição de um Estado policial no Brasil que tem sede nessas secretarias de saúde malucas aí. O simples fato da gente estar promovendo lockdowns em cidades e fazendo um algoritmo completamente surreal para a reabertura do comércio, o simples fato disso estar acontecendo, para mim, é uma prova contundente do tamanho da ditadura socialista que sequestrou o governo de alguns estados da nossa nação. Essa tirania socialista, legitimada por uma pseudo-democracia, ela já está valendo. O que a gente está tentando fazer agora, e com grande desgaste para vários profissionais que estão envolvidos nessa luta pela verdade, o que a gente está tentando fazer é saber quanto que vai custar para pagar o resgate e recuperar o país de volta para as mãos do povo brasileiro. Puxa vida, hein? José Jantalha, meu caro colega, suas considerações finais desse Com Brasil Debate de hoje. Mandando um abraço aqui para Inês Brandão, para o Fernando Catalano, que está também nos acompanhando aqui mais uma vez, para o nosso amigo Fernando Palmieri, que é de Itapira, no interior de São Paulo, está ligadíssimo aqui na nossa transmissão. Eu acho que foi, doutor, mais uma noite de esclarecimentos, palavras corajosas, que realmente não encontram ressonância no que está acontecendo hoje na sociedade, mas uma grande parcela, eu acho que hoje, mas uma parcela muito grande da população pensa e está refletindo nessas suas considerações. Caminha nesse sentido, porque as pessoas realmente, no meu ponto de vista, começam a perceber que muitas coisas que nos obrigaram e nos obrigam a fazer não são para o nosso bem. Há um outro viés, um viés político, e lamentar também nesse finalzinho de programa o volume de escândalos que nós estamos acompanhando todo o santo dia. O último foi agora no Rio de Janeiro, o estado lá que invadiu um ambulatório e fez muito bem, usando a sua prerrogativa como parlamentar, mais um escândalo em terras fluminenses. E escândalos que vêm do Nordeste, vêm do interior, com malversação de dinheiro público. Deus nos ajude, Guga. Desculpe, me estendi muito. Obrigado, doutor. Obrigado, Guga. Obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, Jantalha. Muito obrigado, doutor Alessandro. Esse foi o Com Brasil Debate de hoje, porque debate é bom, Com Brasil é melhor. Eu agradeço o carinho da sua audiência aí por todo o Brasil, vocês que nos acompanharam, que mandaram mensagem no WhatsApp, depois a gente responde com o tempo, vocês que nos acompanharam pelas redes sociais, convidando você amanhã para mais um debate a partir das 9h30 da noite. Um grande abraço a Brasil, um grande abraço a todos vocês, até amanhã, tchau, tchau. Chegou a hora da gente fazer aquela viagem.